Se tu chegou nesse vídeo, muito provavelmente tu pode estar passando por um momento de confusão na tua mente. Um momento onde tu percebe coisas incoerentes acontecendo, talvez no mundo, talvez em algum sistema político, religioso, talvez também a tua mente está confusa com tanta coisa, tanta informação, há tanto excessos de dopamina, excesso de informação, excesso de opinião de pessoas. Todo mundo tem uma opinião para dar, todo mundo tem uma ideia que diz que o certo é a ideia dela. E talvez tu deve estar confuso com alguma coisa em relação à tua vida. Mas nesse vídeo eu queria compartilhar contigo um texto bíblico e uma pequena reflexão para poder aqui talvez te ajudar. Por quê? Porque eu passei por isso recentemente. Na verdade, até ontem. Eu passei por alguns momentos assim de confusão. Alguns assuntos que eu achava muito importantes, algumas coisas que eu sempre tive como certo, comecei a questionar algumas coisas. Comecei a perceber coisas erradas em alguns ambientes que eu estava. Na verdade, eu nunca tive o coração com vontade de fazer injustiças e tal, e talvez eu tivesse errado em algumas coisas sem perceber. Então, eu comecei a ficar confuso de certa forma. Eu comecei a perceber coisas e, querendo ou não, a consciência ela tem um preço. Quando tu tá muitas vezes alienado em uma coisa ali e tu acredita que aquilo é o certo e tu tá firme ali naquela alienação, tá tudo bem contigo, tu não tem confusão alguma, mas quando tu começa a refletir um pouco mais e começa a perceber um pouco mais de erros acontecendo, e aí tu começa a perceber tem alguma coisa errada aqui. Tem alguma coisa errada. E eu já tinha isso na minha cabeça, né? Eu passei até alguns dias refletindo sobre outras coisas, né? Porque erros a gente vê aí, sabe, em vários lugares aí. E tipo, eu comecei a perceber algumas coisas que eu realmente pensava que eu estava fazendo certo, que era o certo. Comecei a achar e a pensar que eu talvez não estava tão certo assim. Não só em relação a minhas atitudes, mas em relação à atitude de outras pessoas ou a atitude de um grupo de pessoas que tá fazendo coisas que talvez não seja o melhor caminho. Talvez fique até um pouco vago esse vídeo, porque eu não vou te falar quais foram os pensamentos, até porque talvez não tenha a ver com o contexto, né? Mas assim, eu queria compartilhar contigo um vídeo se tu já passou por essa situação. Talvez se tu passou, tu vai entender. Situação de confusão na mente. O texto está em Colossenses, eu estou aqui com a Bíblia porque não está dando para tu ver. Mas o texto diz o seguinte, ó, e é nesse texto que eu queria trazer uma reflexão. E a paz de Deus domine em vossos corações, para o qual também fostes chamados em um corpo, e sejam agradecidos. Essa primeira expressão ela é muito forte, que a paz de Deus domine em vosso coração, no teu coração, no meu coração. A gente costuma falar, não leva para o coração, não guarda raiva no coração, ódio, inveja. Tudo isso tem que ser deixado fora. Mas uma coisa que tem que estar no teu coração, a única coisa é Deus. É Deus, é o Espírito de Deus, né? É o Senhor Jesus Cristo. E quando tu tá com Deus no teu coração, aqui diz, né? Que a paz dele esteja em nosso coração. E a paz vai estar quando ele estiver. E assim, paz é uma palavra que traz muitas coisas para mim. E a reflexão que eu tiro de paz é o seguinte, inclusive, quando o mundo fala sobre felicidade, o segredo da felicidade, felicidade para mim é paz. Felicidade é tu ter paz, porque tu pode estar feliz mesmo diante de problemas. E o que é estar feliz? Felicidade não é alegria, tu não vai estar sempre alegre. Mas felicidade é algo que tu escolhe, é tu estar em paz. E paz já leva a outra coisa. Para mim, no meu ponto de vista, paz tem muito a ver com a tua consciência limpa. Então, mesmo quando tu tá passando por problemas e tu sente tua consciência limpa,
Tu sabe que tu não tá errado naquilo, ou pelo menos tu tá coerente com aquilo que tu acredita. Tu tá vivendo ali, tu consegue ter paz na tua cabeça, é diferente da confusão. Então a confusão, ela vem muitas vezes por causa de uma consciência não limpa. Uma consciência não limpa de muitas coisas. Às vezes a confusão é por conta de muitos excessos, como eu falei também aqui no começo. Excesso de vídeos que tu assiste, excesso de textos que tu vê, excesso de informações, de opiniões. Então, às vezes tu pergunta uma opinião para uma pessoa, ela te dá uma resposta. Tu pergunta para outra, é totalmente diferente. A terceira também. E cada um, muitas vezes, dependendo do assunto, tem uma opinião nova, uma opinião diferente para te dar. E aí, no meio de tudo isso, tu acaba ficando confuso. E aí? Eu já estou um pouco confuso. E agora? Com tantas informações, com tanta opinião. E o texto fala assim, ó, que a paz de Deus domine nosso coração. Muitas vezes a opinião que tu precisa é só a opinião de Deus. Eu sei que pode ser meio complicado falar com ele, porque, tipo, nem todas as pessoas têm uma conexão direta com Deus. E às vezes é complicado ouvir a voz dele no meio de tanto barulho. Então, o primeiro passo de todos é diminuir o barulho do mundo. Diminuir o barulho e começar a entender no teu coração o que é que Deus quer para a tua vida, qual é o caminho que é o melhor a tu seguir. E foi isso que eu fiz, né? Ontem eu conversei com um amigo meu em relação a isso. Na verdade, ele veio conversar comigo, né? Ele até tem algumas ideias diferentes do que eu tava pensando e tudo, mas assim, a gente conversou de boa, sabe? Nunca tive nenhum problema com ninguém e tal. E aí eu cheguei nessa conclusão, já havia pensado nisso uns 2 dias atrás. Cheguei nessa conclusão aí, de ser coerente com aquilo que eu acredito, mesmo que todo mundo esteja falando que é errado. Eu vivi isso. Eu até já tenho um vídeo aqui no meu canal que eu falei, né, de 8 códigos que tu deveria fazer. E um deles é andar com tua consciência limpa. Sobre isso eu já falei aqui. E realmente aconteceu comigo. E eu fiquei um pouco confuso, porque eram algumas coisas que eu pensava sempre ser o certo. E aí comecei a ver coisa errada acontecendo. Mas resolvi fazer aquilo que eu falo aqui. Resolvi viver a minha vida, né, de acordo com aquilo que eu acredito que é o certo. Longe dos erros, porque eu não quero ter incoerência na minha cabeça, então eu estou buscando fazer isso. E assim, talvez o que eu te recomendo aqui é isso. É tu evitar excessos na tua vida, excesso de muita informação, excesso de opinião e buscar a opinião de Deus. Buscar aqui na palavra, tem tanta coisa rica, tanta palavra rica aqui, tantas promessas, tantos ensinamentos para tu viver de tal maneira, tu tem que tu quer conquistar algo na tua vida, tu quer viver bem, faz isso, aqui tá falando, né? E lá em Apocalipse, muitas pessoas não gostam muito desse livro, mas é um dos livros mais top que tem da Bíblia. E é algo que tu tem que estudar, não tem nada a ver com tu ter medo, nada disso. E lá fala que nos últimos dias fala da Babilônia, que a Babilônia vai cair. E Babilônia significa exatamente confusão. Confusão no mundo político, confusão no mundo religioso, confusão no mundo das comunidades, ali no meio das pessoas, confusão na tua cabeça, confusão de várias maneiras. E o que é que o conselho que a Bíblia traz? Sai dela, povo meu. Deus falando, sai do meio da confusão, sai do meio da confusão que vocês estão, da confusão de pecados, confusão de coisas erradas, injustiças. Enfim, Deus pede para a gente sair. E o primeiro passo para sair é sair desses excessos. Sair desses excessos, esse é o primeiro passo. E aí depois tu buscar a vontade de Deus no teu coração. Tu buscar, sabe, ter essa coerência entre tuas palavras, ações, pensamentos e hábitos, enfim. Então esse é o conselho que eu deixo aqui. Se tu tá com a tua cabeça um pouco aleatória, sabe, tipo,
pensando muitas coisas, confuso na mente e tudo, faz isso, sabe? Se afasta, começa se afastando de excessos, começa talvez a falar menos. Enquanto tu tá assim, começa a ficar mais tranquilo ali com Deus. Eu acho que pra mim esse é o melhor caminho. Então, eu não quero mais saber de tantas opiniões de pessoas, eu vou buscar a opinião de Deus e eu vou fazer aquilo que eu acredito ser o certo. Se eu tiver errado nesse caminho, eu acredito que Deus vai me mostrar. Se eu tiver errado, eu já falei a respeito disso. E tem um verso que eu gosto muito de Isaías que diz assim, ó, quando tu estiver caminhando, se tu se desviar para a esquerda ou para a direita, vai vir uma voz atrás de você falando qual é o caminho certo. Então, se eu me desviar no meu erro, naquilo que eu acredito ser o certo, se não for, eu acredito que Deus vai me corrigir. Então, é assim que eu acredito que eu vou viver a partir de agora, né, em muitos assuntos. E esse aqui foi o ponto do vídeo. Talvez foi uma história minha, né? Mas eu espero que tu possa pegar para a tua vida se tu estiver passando por algum momento de confusão. Se inscreva aqui no meu canal caso tu queira construir uma vida que vale a pena. Tu vai passar por problemas e tudo, mas a gente tem que superar esses problemas e seguir em frente. Então esse foi o vídeo, eu espero que tenha gostado. Até o nosso próximo conteúdo.